This call is now being recorded. Certo. Então, na aula passada, a gente começou a discutir sobre fazer o programa OpenGL, né? Como é que faz? Eu mostrei. A gente começou a ver como é que é o código base do programa OpenGL. E aí, deixa eu ligar logo aqui o Magnify. Acho que até saiu aqui, não sei porquê. A gente estava terminando de ver as instalações, né? Não. Esse negócio. Não sei porque não está entrando. Essa é nova para mim também. Deixa eu ver aqui. Se ele entrar, eu mostro para vocês. Eu queria mostrar. Não, o índio da Unity que eu não cheguei a mostrar, né? No outro ambiente deles. Mas eu mostro. Enfim, nós começamos a discutir esse cabeçalho, né? Falei, isso aqui é o NUMP, que é para tratar vetores. Isso aqui é o tipos em C, né? Aí o OpenGL, que a gente está importando, o Qt, né? Sendo que aí a gente pode até, deixa eu dar uma organizada aqui. Então, sim, pronto. Vou ficar um pouco mais organizado, né? A gente tem NUMP, que é para tratar com vetores, com dados geométricos, certo? É uma biblioteca do Python para lidar com dados geométricos. Aqui é para converter tipos do Python para C. Aqui são duas... são chamadas a bibliotecas do OpenGL, né? Sendo que aqui a gente está chamando os conjuntos de comandos do OpenGL. E aqui eu estou pegando duas funções específicas, certo? Dessa biblioteca, que não existem em outro lugar, tá? Esse compile program, compile shader não existe em outras bibliotecas que vocês forem pegar do OpenGL, certo? Isso aqui é específico para o Python, mas não se preocupe, a gente vai ver como é que faz sem elas, certo? Só que elas facilitam um pouquinho, né? E aqui é do Qt, tá? Certo? E aqui são duas classes que a gente está importando do Qt. Dentro de Qt Widgets, né? Ele está importando aqui a Application, aqui é o OpenGL Widget, que aqui é a Application para gerar janela, e o que o OpenGL Widget é para gerar um espaço OpenGL, né? Aquela história que a gente estava falando, que você não gera, você não começa por default, seus dados não são gerados, não são trabalhados por default na GPU, eles são trabalhados por default na CPU, né? Até porque todo processamento que a gente faz no computador é feito na CPU, né? Então, se você quiser usar a GPU para fazer algum processamento, você tem que mandar, você tem que dizer explicitamente para o computador que você quer usar. Essa maneira de informar para o computador que você quer usar a sua placa de vídeo, no caso do Qt, é usando o Qt OpenGL Widget, né? Em outras bibliotecas também tem equivalentes, né? De você fazer isso, tem algum tipo de componente OpenGL ou componente DirectX que você usa para entrar em contato, né, com a placa de vídeo. Assim, você não tem que mexer com hardware, né? Aí nós começamos aqui a criando classe, né? A classe OpenGL Widget, que ela herda de que OpenGL Widget, certo? Herança. É um conceito que eu não sei se todo mundo sabe, mas basicamente você tem a ideia de orientação a objeto é essa, é você reaproveitar, né? Reaproveitar código para você não ter que ficar escrevendo a mesma coisa várias vezes. Então, nesse que OpenGL Widget, tem alguns métodos, né? Que já estão implementados nele.
E a gente, quando a gente herda, a gente pega todos os métodos da classe Py, né? Sendo que nesses métodos que a gente está pegando aqui, o OpenGL que lidam com hardware, por exemplo, né, da nossa placa de vídeo, tem dois métodos que são virtuais, quer dizer que a gente tem que implementar, e esses métodos virtuais são o quê? São initialize.gl, que faz a inicialização do OpenGL, isso aqui é chamado uma vez só, tá? No momento que a classe é criada, isso aqui é chamado uma vez apenas. E tem o paint OpenGL, tá? O paint OpenGL, ele vai ser chamado quantas vezes forem necessárias. Toda vez que houver um evento de refresh da janela, né? Toda vez que a área de desenho da janela for desenhada mais outra vez, vai ser executado o paint.gl, certo? E o paint.gl, ele é bem simples, né? Ele só tem dois métodos aí que a gente pode ver, né? Um é o GL Clear. O GL Clear, ele limpa a janela, né? Ele apaga tudo que está escrito nela, no espaço OpenGL, né? Esse GL Color Buffer Bit, quer dizer que ele está apagando todas as cores que estão no buffer. O que é buffer? Buffer, em linguagem de programação, como a gente vai falar aqui muito, certo? A gente vai falar muito de buffer, né? Não todo esse curso. Buffer, para vocês saberem, é só uma região da memória do computador, tá? Motivo histórico de ser chamado de buffer eu já tentei encontrar várias vezes, mas cada um diz uma coisa diferente, certo? Mas, essencialmente é isso. É você só está colocando uma região da memória do computador para armazenar informações, né, que não vão ser usadas ainda, né? Você está armazenando, né? Mas também que nesse caso aí, quando a gente fala de buffer, são regiões, são dados que vão ser usados, né? Tanto que a parte que a gente desenha, por exemplo, do computador, onde está sendo desenhada essa tela de vocês, né? Por exemplo, um desktop, né? Esses fonezinhos, isso aí é chamado classicamente de frame buffer, tá? Frame, que é quadro em inglês, aí buffer, que seria a região da memória para armazenar o quadro, né? É o frame buffer. Frame buffer, como eu disse, ele é onde fica essa região que está sendo desenhada do sistema operacional Windows, ou do Linux, ou do Mac, seja onde você está. E aí ele pode estar armazenado ou na RAM, ou pode estar armazenado na sua placa de vídeo, né? Você depende. E se você tiver mais de uma placa de vídeo, né? Aí depende de onde você está conectado, né? Você pode ter várias placas de vídeo instaladas no computador, né? E aí tem a parte tem aqueles cabozinhos, né, na parte de trás da sua CPU, daquele gabinete, né? Que aí você conecta qual placa de vídeo você está usando, né? Para a saída que vai para o seu monitor, né? Essa placa de vídeo que você está usando como saída do seu monitor, desde que esteja configurada no seu sistema operacional para usar ela, né? É onde é que vai estar o frame buffer, né? Que pode ser numa placa integrada, pode ser numa placa externa, enfim, onde você tiver, né? Certo? Aí nesse caso aqui, o GL Clear, GL Color Buffer Bit, né? Ele é um buffer de cores, são as cores que foram usadas para armazenar, são enviadas, né, para o frame buffer, e aí a gente está mandando limpar todas as cores que estão nesse buffer, né? E em seguida a gente dá um comando GL Draw Arrays. Draw quer dizer desenhar, arrays quer dizer vetores, né? Vetores ou matrizes. Um array pode ser tanto um vetor ou uma matriz, né? Não sei, assim, uma tradução exata de array. Eu sempre chamei de array, né? A tradução exata seria talvez de vetor, seria vetor, né? A tradução mais correta talvez de array seria vetor. GL Draw Arrays quer dizer que você quer desenhar os vetores. Aí GL quer dizer que aquela biblioteca que a gente está pegando lá em cima, né? Ó. Import from OpenGL, import GL, por isso que é desse jeito. Você poderia também fazer assim, ó. GL, import asterisco, né? Se você quisesse, que aí ele ia pegar tudo, né? Que tem lá dentro do GL. Aí você não precisaria ficar colocando esse GL ponto o tempo todo, se você fizesse desse jeito, né? Só que eu prefiro desse jeito. Eu prefiro, quer dizer, eu faço
Acho que tem algum outro código-fonte que eu faço diferente, talvez, mais na frente. Mas assim, eu acho que fica claro que a gente está usando métodos do OpenGL, certo? Toda vez que tivesse GL, ponto alguma coisa, quer dizer que eu estou usando um método do OpenGL, né? Aí eu estou pegando lá na biblioteca GL, pegando o método GL clear. Todos os métodos do OpenGL começam com esse GL, tá certo? Ó. Certo? Sempre. Aí GL draw arrays, que eu estou desenhando os vetores. Aí GL, quando está assim em maiúscula, certo? Isso é por definição do C, a tradição do C, né? Letras maiúsculas são sempre constantes, tá? Constantes em programas em C são todos escritos em maiúsculas. Sempre que você vê um programa em C com todo em caps lock, né? Todo no maiúsculo, é porque é uma constante, certo? Nesse caso aqui, eu estou dizendo o quê? Qual tipo de desenho que eu tenho armazenado no meu vetor? Nesse caso aqui, triângulos, né? Por exemplo, eu vou desenhar triângulos. A gente vai ver quais são as outras variáveis que podem ser usadas aqui, tá? Mas nesse caso aqui eu estou desenhando triângulos. Começa a partir do início do vetor, né? Que são um conjunto de 3 dados, né? Eles vêm em sequência, os 3 dados do triângulo. São 3, né? Cada vértice do triângulo é representado por 3 dados, né? Certo? Aqui, então, a gente está, nesse caso aqui, eu estou dizendo qual o tipo de buffer que eu estou limpando. Tem que dizer que é o de cores, por quê? Porque tem outros buffers que são usados para a placa de vídeo, tem um buffer de cores, mas também tem um buffer de profundidade, por exemplo, para dizer quem é que está na frente, quem tem atrás. Também tem um buffer de transparência, né, que é feito aquela interpolação, que é feito para fazer interpolação e combinação de buffers diferentes, certo? Então tem vários tipos de buffer. Quando a gente diz GL clear, a gente diz qual buffer que a gente quer limpar, né? Certo? Isso aí, na verdade, na placa de vídeo, esse GL color buffer bit, isso aí é representado como um número, né? 0, 1, 2, sei lá, um endereço de memória, né? Sendo que para ninguém decorar esse número, isso aí está armazenado como uma constante, né? GL color buffer bit separado com esses underscore, né? Separa com underscore para não ficar um negócio feio, né? Tudo grudado, né? As palavras diferentes ficarem separadas, você coloca um underscore, né? Certo? Esse aqui, o PenGL, é bem simplesinho, não tem o que fazer. Para explicar logo ele, né? E a gente volta, que eu estava mostrando na aula passada, aquela história, né? Eu estou usando self, quer dizer que estou criando uma variável local, chamada vértices, né? E aqui eu estou criando um vetor, né? Deixa eu só abrir aqui para vocês verem. Se eu coloco aqui Python, eu tenho que colocar o Python. Acho que eu posso só colocar Python, né? Pronto. Tá? Eu faço import, NP, tá? A gente pode, no Python, a gente pode criar uma lista, né? Desse jeito, tá? Eu criei uma lista, tem o vetor 1, 2, 3. Mas quando eu quero criar um vetor, quero transformar isso em uma lista, não é um vetor, certo? Isso é um componente mais robusto do Python, que permite fazer algumas operações mais fáceis, né? Principalmente concatenação, né? Quando você quer concatenar a lista, se eu não me engano, é só colocar tipo, A mais 4 desse jeito aqui, você já consegue fazer a concatenação de listas, né? Certo? Ele tem uma flexibilidade maior, esse componente. Mas quando a gente quer transformar num vetor, né? Num objeto dado geométrico, a gente tem que usar esse NP array, né? Aí eu passo a lista, né? E eu vou colocar aqui o A vetor A, né? Sei lá, por exemplo. Certo? E agora isso aqui já é um vetor, não é mais, né? Uma lista, isso aqui é um vetor, né? Tá certo? Parece aquele array ali na frente, né? E você já não dá para fazer aquela mesma operação que eu fiz antes, né? Mas colocar V igual a vetor A mais, por exemplo, sei lá, 4, 5 desse jeito. Ó, certo? Em vez de ele acrescentar o 5 para dentro do vetor A, né? O que aconteceu? Ele pegou o número 5 e somou com todos os componentes, né, do vetor, como se eu estivesse somando, como se eu tivesse acabado de somar o vetor 5, 5, 5, 5, né, para acima do 1, 2, 3, 4, né, e por isso que ficou 6, 7, 8, 9. Ou seja, tem
tem um comportamento um pouquinho diferente, tá? Ele está tratando como um vetor, não está tratando mais como uma lista, tá? Tem como fazer concatenação com esse vetor, mas não desse jeito. Eu acho que é append, se eu não me engano. Vetor A, ponto append, deixa eu ver. Não é append, não? Não. E aí como é que a gente sabe para fazer os vetores, quais são os métodos que tem disponíveis? No caso aqui eu estou esquecendo, né? Você pode usar os comandos principais importantes, né? Usar o dir, tá? Quando você coloca um dir, qualquer objeto do Python, dir, abre parênteses, qualquer objeto do Python, ele diz quais são os métodos e atributos que aquele componente tem, né? É que aparece aqui uma porção, né? Esse aqui está usando a biblioteca do NumPy, né? Você quer para fazer a transposta, por exemplo, aí absoluto, soma, tem mais o que? Enfim, tem muita coisa aqui. Tem o dot product, né, que eu falei para vocês. Cadê o cross product? Tá aqui. Era para estar, não tô achando. Máximo, min, né? Máximo, média, né, por exemplo. Var, to bytes, to string, trace, strike, né? Transpose, real engine. Tem um comando aqui que adiciona, não estou pegando aqui, não estou lembrando. Enfim. E tem um outro comando, além do dir, que vocês podem usar, que é o help, tá? Help, vetor A, certo? Ele vai abrir a ajuda daquele objeto, tá? Se você quiser uma coisa mais completa, porque ali só tem os comandos, não tem dizendo o que eles fazem, né? Você colocando help, né? Ele vai abrir a ND array, né? Que é um vetor, ó, certo? Ele vai dizer como os vetores, como devem ser construídos, vai ter uma descriçãozinha aqui em inglês, vai dizer quem são os parâmetros dele, né? Tem que apertar aqui mais, para dar enter, né? Você ir pegando o resto, ele diz aqui quem são os métodos dele básicos, ó, certo? Os parâmetros básicos, né? Aí vem os atributos, depois deveria vir os métodos, né? Certo? ADD, end, array. Enfim, vem todos aqui os métodos que tem. É para ter tudo, certo? Tem que no Python, às vezes, tem um problema de documentação, né? Às vezes não está tão bem documentado. Se você não achar um método nem no help, nem no dir, seria esses dois caras que eu estou mostrando para vocês, aí o jeito seria vir pela internet, né? Então, outra maneira, né? Python API Reference. Vou colocar, por exemplo, NumPy, né? Aí ele vai achar esse numpy.org, né? Certo? Todas tem a documentação no formato HTML, né? Se você não quiser ver lá naquela tela preta, né? Você pode ler a documentação aqui no site do NumPy, né? Ou se você quiser ver também, né? Você colocar só Python, eu também acho, tá? Certo? A documentação do Python. E aí aqui você pode procurar especificamente, né? Nesse site aqui, docs.python.org, toda a documentação que você queira dos comandos do Python, certo? Então, essas são as três maneiras, né? De você pegar informações sobre um comando, certo? Através das comandos dir, através do comando help, certo? Que esses dois você usa no Python, certo? Você pode usar lá no nosso... Você pode também usar isso aqui na nossa telinha aqui, tá? Não precisa ser lá na... Aqui também funciona, né? Deixa eu criar aqui um novo... Notebook, aí tá dando agora problema, né? Não, pronto. Se eu colocar aqui, né? 1, 2, 3, né? Eu tô criando uma lista. Agora eu vou colocar aqui help. Aí eu tô apertando Shift Enter, tá? Para executar.
Ele também mostra aqui para mim, tá? O help, ó, não precisa ser daquela tela preta não, é porque eu estou acostumado a mexer na tela preta, tá? Mas você pode usar justamente aqui, ó, o Jupyter, né? Para poder ver a mesma coisa, ó. Tá vendo? O help, aí ele mostra todos os comandos, dizendo o que ele serve, né? Veja que esses comandos aqui estão diferentes porque eu estou pegando o objeto de lista, tá? A gente pegou, isso aqui que a gente acabou de pegar é o objeto lista, né? Não é o objeto do NumPy, né? Tá? Não, classe lista, né? Tá vendo? Eu falei para vocês. Se você quiser pegar isso aqui como um array, né? Tem que chamar np array. Aí eu executo, Shift Enter, né? Opa. Faltou colocar o import, né? Certo? Só Enter para criar uma linha. Import NumPy as NP. Shift Enter. Veja que agora apareceu 4 aqui, né? Que aparece o número que a gente está executando, né? De execuções. Aí esse aqui, por exemplo, vai virar o 5, né? Agora. Assim que eu terminar aqui, né? 5, 6. Daí agora já virou o NB Array, né? E aqui tem todos os objetos, os métodos dele, né? Você pode usar o help e o dir, tanto lá como aqui, tá? Vou colocar aqui dir a, certo? A mesma coisa, né? Que a gente viu lá na tela preta, tá? O formato é diferente, né? Na telinha branca, mas ainda assim é a mesma coisa. Aí aqui tem a opção de comandos, né? Para vocês lerem, né? Se você quiser. Então tem, ou você pode usar o comando dir, usar o comando help, ou usa o comando help para pegar ajuda, ou o comando dir, né? Também para pegar só uma lista de simplificado dos métodos. Ou então você pode ir para a documentação, né? Seja a documentação do Python ou a documentação do NumPy, né? Certo? Em geral, quando a gente quer pegar a documentação, é esse nome aqui que a gente usa, tá? Reference. API Reference, em geral, né? API é Application Program Interface, né? API Reference. Seja qual for a linguagem que você está usando, né? Seja C, Java, você coloca Java Reference ou Java API Reference para você achar a interface, a lista de comandos, né? O help online a documentação, né? De uma linguagem, tá? Essa referência, né? Tem até para vender livros, só que os livros normalmente são incompletos. Não, assim, você até encontra esse tipo de coisa para você comprar um formato de livro. Aí isso aí eu já... Isso específica, esse tipo de livro eu acho que não vale a pena você comprar. Por quê? Porque sempre... os comandos que existem na linguagem estão sempre mudando, né? Está sempre sendo acrescentado mais... Tem comandos que caem em desuso. Se você for comprar, você pode ficar com um livro que está desatualizado, né? Tem algumas exceções, tá? Tipo, o OpenGL ele tem um livro de referências também, que aí você pode, se você comprar a versão mais nova, talvez dure um pouco, né? Mas não sei se... Enfim, eu acho que muda, né? O chato é porque, tipo, o OpenGL está mudando muito ultimamente. Você tem que pegar uma linguagem que não está mudando, né? Com tanta frequência. E a gente vê que hoje em dia já lançou o Vulkan, né? Que eu falei para vocês. Aqui até o livro de Vulkan Reference. Mas tu vai comprar e quem garante que aqueles comandos vão continuar usando? De repente dá louca lá no povo da Chromes, eles querem mudar de novo o comando, né? Querem mudar os comandos do Vulkan. Aí você tem um livro de comandos do Vulkan que serve, só que é de 10 anos atrás, né? Ou de 5 anos atrás, 3 anos atrás, né? Então, é melhor você sempre procurar na internet ou então tentar pegar o help do próprio, que a própria biblioteca fornece, se fornecer, né? Ou então buscar online, né? Você buscar online ou então ver se a própria biblioteca fornece. Porque comprar o livro de referência só se tiver muito dinheiro assim, para gastar, né?
O Java também tem o mesmo problema. O Java, acho que a linguagem tem mais problema nesse sentido, que ela atualiza muito rápido. Muito rápido. Por isso que é uma das razões que eu particularmente não gosto muito de aprender Java por causa disso. Você aprende os comandos, aí na versão seguinte já pode... O comando que você aprendeu para desenhar um vetor já não é mais o mesmo. Aí, né? Ah, legal, ó. Agora tem um outro comando. Eles envelhecem. Eu acho isso particularmente chato, sabe? Quando você atualiza demais, assim. Não que você não possa fazer melhorias nos comandos, mas porque você não usa o mesmo nome, né? Enfim, para não ter gerar os deprecated, né? A não ser que fosse uma função diferente, né? Não é uma função diferente, está fazendo a mesma coisa, deixa o mesmo nome, então. E aí ninguém precisa reaprender os comandos. Enfim, só uma crítica aqui à parte, né? Enfim, aí aqui nesse caso aqui, self-verts, você está criando um novo vetor, né? Eu falei, uma lista, certo? Não precisava estar organizado desse jeito, que eu acabei de mostrar para vocês lá no Python. Isso aqui poderia estar um do lado do outro, tá? Isso aqui poderia estar desse jeito aqui, assim, né? Uma grande lista de números separados por vírgula. Só que isso aí eu acho ia ficar desorganizado, né? Vocês não iam ter, eu acho que não ia ficar fácil de entender o que eu estava fazendo. Então eu coloquei os 3 dados do triângulo, né? Dei Enter e deixei alinhadinho, né? Isso aqui não é automático, foi porque eu fui alinhar, né? Desse jeito, para ficar bem alinhadinho, né? A coluna X, a coluna Y e a coluna Z desse jeito, para ficar mais fácil de entender. Isso é uma coisa que vocês estiverem programando, você pode fazer ou não. Eu recomendo que você comece a aprender a organizar seu programa para depois ficar mais fácil de você entender, certo? As pessoas, tem muita gente que gosta também daquela parte de colocar comentários, né? Você pode colocar comentários no Python, né? Como é que coloca comentários no Python? É através do Sharp, tá? Colocando Sharp, você pode colocar aqui, lista de vértices armazenada em um vetor, certo? Isso aqui é um comentário em Python, quer dizer que aquele ali vai ser ignorado pelo nosso processador quando isso aqui for executado, né? Eu der ali o que aqui é para salvar. Quando eu der lá o run, né? Dá restart não, mas enfim. Certo? Ele vai executar lá nosso programinha, né? Ó, e ele ignorou esse aqui, né? Esse aqui está como um comentário. Tem 2 maneiras de você colocar comentário. Uma é colocando esse char e a outra é você colocando 3 barrinhas aqui de 3 aspas, né? Aspas triplas desse jeito aqui, tá? Fazer tipo uma linha de texto. Pode colocar aqui, essa aqui é uma classe do Qt para OpenGL, né? Estamos herdando os métodos da classe QOpenGL widget, por exemplo, né? E implementando os métodos virtuais paintGL e initializeGL, tá? Isso aqui é você fazer um comentário de mais de uma linha, tá? Você coloca isso aqui com essas 3 aspas simples, né? Tá? Porque tem aspas simples e tem aspas duplas, né? Aspas duplas é isso aqui, né? Certo? Isso aqui é aspas duplas, aspas simples é isso aqui, né? Certo? Você colocando 3 aspas simples, você coloca um comentário de mais de uma linha. Eu recomendo que você faça assim, porque tem até programas de documentação do Python que ele pega, onde tiver 3 aspas simples para gerar uma documentação para você da classe, certo? Aqui, em geral, a gente coloca, não é nem desse jeito aqui, não, é depois do nome da classe, né? Depois do nome da classe, depois do nome do método, você coloca o comentário, né? Certo? Vai colocar comentário, então, no formato de chart ou assim, tá? Para depois, se vocês tiverem
depois se você quiser comentar, né? Para você lembrar depois do que você fez, é bom você tanto comentar seu programa e você tentar organizar, né? Deixar assim, mais ou menos alinhadas as informações, ou então identar, né? Se bem que o Python ele obriga você que idente, né? Para você não ter problemas, né? Depois ficar mais fácil você entender o que você fez. Sendo que aqui, né, a gente viu que começou uma lista, né? Isso aqui é uma lista de Python, né? Abre colchetes, todos os dados são separados por vírgulas, fecha colchetes, e depois tem esse dtype, tá? Esse dtype aqui é que eu não tinha colocado antes, mas é para dar um tipo específico para os dados, tá? Então, se eu não colocar isso, ele vai assumir que isso aqui tudo é float, né? Esse aqui é o dado default, se eu não me engano, inclusive. Se eu não me engano, é float, que é o tipo de dado default. Eu ainda estou com aquela janela aberta. Vetorar dtype, né? Não. Aqui, no caso, ele criou int, tá vendo? Ele colocou que o dtype que eu criei aqui, porque 1, 2, 3, 4, né? Ele criou como formato int. Mas se eu colocar um vetor B aqui, nparray, né? Por exemplo. 1, 2, né? Só para a gente testar. Aí, vetor B, ponto dtype, isso aqui é uma propriedade, né? Aí ele criou o float 64 aqui. Isso aqui é o... Você coloca esse um ponto, né? Ponto zero. Ele já identifica que isso aqui é do formato de ponto flutuante, se ele colocou o tipo como float 64, né? Nesse caso aqui, como eu não usei ponto alguma coisa, ele criou do formato int 32, né? Só para vocês saberem, né? Em números, no formato americano, vocês já disseram isso ou não, mas quando a gente faz em português, né? A gente colocaria tipo R$1.000,30, né? Isso aqui é a nossa maneira de escrever do Brasil. O americano, ele não escreveria assim, certo? O americano escreve desse jeito aqui, certo? Isso aqui é US, né? Não é US, é o Brasil, tá? Certo? Então, o que a gente considera como o nosso ponto é vírgula e o vírgula é ponto lá, tá? Ponto é vírgula e o vírgula é ponto. Então, esse aqui é R$1.000,30 lá nos Estados Unidos, certo? Então, por isso, quando a gente coloca aqui no código, tem que saber, por que a gente tem que saber isso? Porque na hora que a gente faz um programa desse tipo aqui, ó, isso aqui eu estou fazendo é 1,0, tá? Para os americanos. Isso aqui é um ponto, um número de pontos flutuante, porque tem essa vírgulazinha, tá? Isso aqui é um valor inteiro, porque não tem vírgula, né? A vírgula, na verdade, está sendo usada para separar os números, né? Isso aqui não é um número 1,2, isso aqui não é um número 3,4, não. Isso aqui é um número 1, número 2, número 3, número 4. E o número ponto é que separa as casas decimais, né? 1 ponto, 2 pontos. E aí, se fosse um número maior, professor, aqui, então, quer dizer, se fosse um número maior, poderia colocar, tipo, desse jeito aqui? Não, você não pode fazer isso, tá? Se você quer fazer o número 2.000, você teria que fazer desse jeito, certo? Se tentar colocar desse jeito, certo? O que ele vai fazer? Ele vai achar que você colocou o número 1,0, número 2, e isso aqui é um número 0, né? Certo? Ele pegou, armazenou o nome 1, 2 e 0, certo? Isso aí eu estou dizendo, o único que eles usam mesmo para diferenciar, no caso, em linguagem de programação, é o ponto, tá? Eles não usam a vírgula, por quê? Porque a vírgula normalmente é usada para separar valores, certo? Em qualquer linguagem de programação é assim. A vírgula e o ponto. A vírgula serve para separar valores e o ponto e vírgula normalmente é para indicar o final de uma linha. Isso aí, em geral, linguagem de programação, você pode decorar isso. Isso aí é verdade, certo? Vírgula serve para separar valores e ponto e vírgula para indicar final de linha. Mas, oficialmente, né? Se você pegar um cheque lá nos Estados Unidos, você pegar um número escrito no site de notícia de jornal, você vai ver assim, tá? Esse vírgula aqui quer dizer as casas de milhares, né? De milhares, milhões, vai estar separado com essa vírgulazinha aqui. Enquanto casas decimais vai estar separada com ponto. Sim. Certo? Então, aqui eu estou especificando explicitamente para usar o tipo npFloat32, tá? É o tipo que esses dados têm que ser armazenados, para a gente não usar demais, né?
senão ele vai criar o 64, né? 64 bits usa 8 bytes para cada númerozinho. Esse daqui, como é 32, quer dizer que usa 32 bits. 32 bits, cada unidade de informação é 8 bytes no computador, né? Você deve saber disso. Um byte tem 8 bits, 32 dividido por 8, 4 bytes, né? Quer dizer, cada um desses números aqui está usando 4 bytes de memória do computador. Ou seja, se aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24 números, né? Cada um ocupando 4 bytes, né? Isso aí a gente está ocupando o quê? 24 vezes 4, 80, 96 bytes, né? Esse vetor aqui está ocupando 96 bytes da memória do computador, né? Um pouquinho, né? Um vetorzinho pequeno só para armazenar um triângulo. Certo? Aqui eu estou criando duas variáveis de texto, né? Certo? Essas variáveis de texto estão naquele formato GLSL, veja que eu estou usando aspas duplas, mas eu também poderia estar usando aspas simples, tá? Se você quisesse. Aspas duplas ou aspas simples criam variáveis do tipo texto, certo? No Python, certo? Aqui se a gente fizesse, né? T igual a meu programa, né? Certo? Poderia fazer assim. Opa, deixa eu colocar. Poderia fazer assim, mas não está errado você fazer assim também, tá? Certo? Dos dois jeitos, eu criar variável de texto no meu programa, certo? Você usar essas três aspas duplas desse jeito, é só porque você vai permitir colocar quebras de linha, tá? Dentro dela, só para fazer quebras de linha, né? Opa. Deixa eu colocar aqui de volta, porque lá embaixo está com aspas duplas, para não criar problema. Isso aqui eu estou criando os dois, escolhe os fontes de dois shaders, que a gente vai usar muito ao longo de todo o semestre, que é o Vertex Shader e o Fragment Shader, certo? O Vertex Shader e o Fragment Shader são os dois shaders que existem, mais básicos que existem no OpenGL moderno, certo? O Vertex Shader, ele lida com dados geométricos, ok? Aqui lida com dados geométricos, quer dizer que se você estiver trabalhando com vetor, com vértice, com matriz, né? Aqui que você deve trabalhar com eles, comumente, né? Certo? É aqui. Esse aqui é o Vertex Shader. E o Fragment Shader é o que lida com os pixels, né? Você está querendo desenhar na tela. Quando você está querendo desenhar na tela, você vai usar o Fragment Shader. Tem outros shaders? Tem, tá? Mas a gente vai se focar ao longo de todo o semestre nesses dois, tá? No Vertex Shader e no Fragment Shader. Por quê? Porque para usar os outros shaders, que é o Geometry Shader, Tessellation Shader, Compute Shading, etc., e outros shaders que também existem, esses outros shaders só funcionam na versão para PC, tá? Se você estiver usando no seu computador, num programa específico que você fez para, sei lá, para um jogo, ou então para fazer uma simulação, né? Você vai usar esses outros shaders. Mas para você quiser fazer uma aplicação web, certo? Para fazer uma aplicação para o celular, né? Tanto a aplicação para celular ou a aplicação para web não é compatível com esses outros shaders, tá? Os únicos shaders atualmente que existem no OpenGL é esse, né? Que é o Embedded Systems. Esse OpenGL que a gente está usando, embora seja o OpenGL genérico, o OpenGL que existe para celular e para internet, se você quiser fazer um desenho numa página web, por exemplo, é o OpenGL ES, né? Para Embedded Systems. Esse OpenGL ES, ele não implementa todos os shaders, tá? Aí, como ele não implementa todos os shaders, eu estou querendo colocar de um jeito que você consiga mexer, fazer um programa que funcione em qualquer lugar, certo? A gente fazer um programa que funcione em qualquer lugar, aquela história de ser cross-plataforma, você poder pegar seu programa, rodar no celular para mostrar para alguém, rodar na web, né? Rodar no seu computador local, como eu estou fazendo aqui com vocês, a gente tem que tentar seguir mais ou menos os comandos, né? Do OpenGL ES, né?
certo? Que é uma versão reduzida do OpenGL. E até para vocês que estão começando para aprender, é melhor também, né? Do que aprender vários shaders e vocês ficarem perdidos, né? Conforme a necessidade for surgindo, você pode aprender depois, por sua conta própria, né? Os outros shaders, aprender mais comandos, conforme você precise, né? Mas se você não precisar, o mínimo dos dois que você vai usar é esses dois, né? E até legal também, porque a gente consegue fazer aquele paralelo. Vocês se lembram daquele diagramazinho que eu fiz com vocês de dados e imagens, né? Você lembra que eu mostrei? Aquela foi a primeira figura que eu mostrei para vocês. Que dados em computação gráfica viram imagens. Você pode pegar agora e fazer a associação na sua cabeça. E aquele lado do quadrado de dados, né? Que a gente viu, aquilo ali é o Vertex Shader, tá? E onde tem imagem, você vai colocar o Fragment Shader, certo? Então, os dois shaders correspondem exatamente aquelas duas caixinhas que a gente viu na primeira aula, certo? Dados viram imagem, o dados, quem lida com os dados é o Vertex Shader, e quem lida com a imagem é o Fragment Shader, certo? E aqui você pode ver na primeira linha, tanto do Vertex Shader do Fragment Shader, diz qual é a versão, certo? Porque você tem que dizer qual é a versão do OpenGL SL Shading Language que a gente está usando, certo? Esse aqui é o 330, já vou mostrar, não sei se vai dar para mostrar hoje, mas a gente vai ver da onde é que vem esse número, né? Tem lá nos slides, vou mostrar isso para vocês ainda. Fechado aqui. Aqui nos slides, pronto. Ó. Não é isso não, é aqui, pronto. Eu ainda vou mostrar esses slides para vocês, tá? Mas... Tá? Isso aqui, colocar a versão 330 do jeito que está lá, ó, quer dizer que a gente está usando a versão 3.3 do OpenGL, tá? 3.3 do OpenGL e 3.3 da GLSL. É essa aqui que a gente está usando, tá? De 2010, né? Porque essa aqui existe no meu celular também que tem, né? Deixa eu ver aqui se eu tenho para mostrar para vocês. Hardware. Não. Tem não um OpenGL aqui. OpenGL Info. Ok. Ó, no meu celular, é que ele não coloca aqui. Pronto. Acho que é esse aqui, ó. Certo? Ó, no meu celular, não sei se dá para ver, eu tenho um programinha OpenGLS Info, né? Deixa eu colocar para eu me ver. Não sei se dá para vocês verem, né? Ah, não, OpenGLS vai ficar refletido, né? Fica refletida a imagem. Deixa eu ver como é que a gente pode fazer isso. Eu posso pegar aqui, tirar um screenshot. E aí a gente compartilha. Tudo compartilhar. Compartilhar como? No WhatsApp. No WhatsApp por e-mail. Né? A gente pode mandar por e-mail para rafastv@gmail. Para mandar aqui por e-mail para mim mesmo. A linha mais ficou invertida, né? Peguei aqui. Nova janela. Ah, meu Deus. Vamos lá. Fecha.
Uma coisa difícil, né? Deixa eu mandar para o Bluetooth, mas o Windows às vezes é chatinho para fazer a sincronização do Bluetooth, é demorar do mesmo jeito. Certo? Ó. Aqui eu peguei a janelinha lá do meu celular, né? Certo? Ó, o OpenGLS Info, tá vendo? Ó? Qualcomm. Aqui, ó, que o objeto que eu estou usando é o 3.2, né? Nem o 3.3, né? Só para vocês verem, né? Então a gente pegando a versão 3.3 já está pegando até melhor que o meu celular, né? O meu celular acho que é de 2017, né? Só para vocês verem que apesar da versão ser de 2010, né? A gente está pegando uma coisa que é mais moderna do que vai ter no... Talvez seja até mais moderna que tem no celular de vocês, né? É mais moderna do que tem no meu celular. Não, viu, tá? 3.3 para 3.2, provavelmente não vai ter problemas com relação a isso não, tá? Mas aí você quiser ver qual é a versão do seu celular, você pode baixar esse aqui também, tá? Esse OpenGLS Info no seu celular e ver, né, a versão que está usando. Aí você vai ver aqui, no meu caso, a 3.2, né? Então a gente está usando a 3.3, né? Desse jeito aqui, né? Já é bem moderno, né? Porque apesar de já existir a 4, né? Aquela história lançou, sei lá, 2 anos atrás, não é todos os celulares que já implementam isso, né? Isso aqui só é a data e o pessoal lá da Cronos, que é quem lança a linguagem, que eles lançam a especificação, né? Até ela ser implementada nos celulares, né? Demora, né? Por exemplo, a 3.3 em 2017 não tinha sido implementada ainda, né? Pelo pessoal do meu celular, o Xiaomi, né? Não tinha sido implementada ainda pelos casos da Xiaomi. Mas se pegar um Motorola, se pegar um Motorola, nem mais é da Motorola, né? Eu vou até pegar outros celulares depois para a gente dar uma olhada, que tem na minha esposa e tal, para a gente ver. Mas também, certo? Não é imediato, né? Assim, a Cronos lança a especificação, aí os fabricantes já implementam, não, demora, né? Para implementar. Demora, sei lá, pode demorar 7 anos, pode demorar 10 anos, certo? Então, tipo assim, a gente para ver um celular com OpenGL SL versão 4, né? Provavelmente só em 2030, talvez em 2030 a gente veja o celular com a 4.6. Porque aí quando a gente vê a 4.6, o OpenGL, a Chronos já vai estar na 5.0, na 7.0, né? Ou até mais, né? É lógico, você pegar uma produtora tipo a NVIDIA, né? Pegar a NVIDIA, eu não sei se eu tenho um OpenGL Info aqui, não. Nem tempo. No celular, no meu computador, eu tenho uma OpenGL SL Viewer, né? Que é um programinha do Windows. No Linux você não precisa fazer isso para ver as minhas extensões de OpenGL, né? Aqui ele demora um pouquinho para abrir. Mas se a gente for ver aqui no meu Windows, já vai ter a OpenGL mais recente, né? Vai ter a 4, a 4 e pouco, né? Por quê? Porque eu estou usando uma placa de vídeo da NVIDIA, né? Aí a NVIDIA, o pessoal da NVIDIA sempre tenta implementar as versões mais modernas do OpenGL, né? Então, provavelmente, na minha placa de vídeo, e na placa de vídeo de vocês, se você estiver usando um fabricante, né? Uma placa de vídeo externa, você vai ter acesso à versão mais nova do OpenGL. Muito provavelmente, tá? Nesse caso aqui, não deixa eu colocar para baixo, não é? Eu vou ter que vou ter que fechar o Magnifier para mostrar para vocês. Pronto. Não sei se está dando para ver. Eu espero que esteja. Deixa eu fazer o seguinte, vou tirar um screenshot. Aí vai aparecer aqui, né?
apareceu ali. Agora vamos ligar o Magnify de volta. Gambiarras, né? Já que a janela não se ajusta, né? Certo? Então aqui, ó, pegando o OpenGL, né? Nesse programinha aqui, do OpenGL Station Views, é um programa que você pode baixar na internet, tá? Para instalar no seu computador. Aí tem a minha placa de vídeo que eu estou usando, que é a 765M, que é geração 7, né? Mas é para notebook, né? Quando tem esse Mzinho, é porque é uma placa para notebook. E já não é muito boa, tá? Quando tem esse Mzinho, a sua placa já é, né? Se pegar uma 1080M, é aquela placa notebook, placa de vídeo para notebook já tem um desempenho menor, tá? Porque tem aquele, que no caso aqui eu estou no notebook. Se você está acessando uma CPU, né? Tem aquele gabinetezão grandão, né, na sua frente, tem um monitor do lado. Isso daí, o seu computador é melhor para colocar uma placa de vídeo. Você pegar um 1080 para esse computador, como tem um espaço maior ali, tem espaço para a placa de vídeo respirar, né? A potência normalmente é bem maior, tá? Essa minha aqui, embora seja um 765, a potência dela é lá embaixo. Por quê? Porque está no notebook. O notebook é mais finozinho, não tem muito espaço para liberar ar, certo? Não pode esquentar muito, né? Também tem essa questão, né? Temperatura e de espaço para poder fazer exaustão de ar. E aí, nesse caso, todas as placas de vídeo para notebook têm um desempenho bem abaixo de uma placa de vídeo para desktop, né? Certo? Então, enfim, aí nesse caso daqui, só um parênteses, né? Tu vê que no meu caso aqui ele já pega o OpenGL 4.6, ó, certo? Porque eu estou usando uma placa de vídeo, né, desktop, e também da versão também do Vulkan, já 1.95, se eu quiser usar, e do DirectX, né, quais são os compatíveis com o meu computador, né? Certo? Mas só que, como eu disse, fazer esse tipo, né, se eu usasse o mais moderno, colocasse logo 4 para vocês, aí no celular de vocês provavelmente já não rodaria. E o meu celular é relativamente moderno, né? De 4 anos atrás. Relativamente moderno, né? Mas provavelmente o celular já não rodaria de você. Não sei que tem um celular mais moderno. Todos vocês tivessem o celular mais moderno e o computador mais moderno, já rodaria, né? E a minha placa de vídeo não é a mais recente, né? Lembrando, né? A placa de vídeo mais recente que tem estamos na fase, é a 3080, né? Seria a 30, se fosse no meu caso, seria a 3065, né? Não sei nem se tem a 3065. A 7, essa placa 765, ela é de quando? Acho que ela é de 2016. É mais velha que meu celular. A placa de vídeo que eu tenho nesse notebook é mais velha que meu celular e já é compatível com o PGL4 e alguma coisa, né? Certo? Por quê? Porque a NVIDIA atualiza os drives, né? Ela dá drives atualizados e ela tenta sempre se manter, né, a gente atualizado com os recursos mais modernos que tem. Aliás, se você tiver dúvida, né, entre comprar Radeon e NVIDIA, essa é o ponto-chave, tá, de diferença entre uma Radeon e uma NVIDIA, é isso. Que a NVIDIA ela sempre tenta implementar os recursos mais modernos do OpenGL para serem usados na sua placa de vídeo, tá? A Radeon já não é muito verdade. Eles implementam, mas não é com tanta frequência assim. Intel, menos ainda. Intel não tem obrigação nenhuma de implementar coisas modernas. E assim vai, tá? E quanto mais dinheiro você tem, né, mais você investe em pesquisa e tal, né? Então, pesquisadores, desenvolvedores assim que gostam de pegar, né, os efeitos mais modernos da placa de vídeo, é melhor você usar uma placa de vídeo NVIDIA, tá? Pode usar Radeon? Pode, né? Mas mais cedo ou mais tarde, dependendo do que você está fazendo, você pode ver, vixe, esse efeito aqui ainda não está implementado, não tem como eu fazer na Radeon, né? Por exemplo. Mas só se você estiver pegando coisas bem modernas, tá? Para uma aplicação geral OpenGL, você não precisa. Tanto faz se é Intel, se é Radeon, sei lá o que. Enfim, aí vamos voltar aqui o nosso código-fonte, né? Aqui no Vertex Shader, como é que é a estrutura do Vertex Shader, ó. Certo? Aqui eu estou fazendo comentário. Veja que é diferente, tá? Aqui o Sharpzinho
No nosso Vertex Shader, ele não é comentário, tá? Dentro desse código-fonte aqui que a gente está colocando, isso aqui é uma diretiva do compilador, tá? Na hora de compilar esse programinha aqui do Vertex Shader, eu estou dizendo que a versão que deve ser usada é a versão lá 3.3 do OpenGLES, tá? Para compilar esse programa. Quer dizer que todos os comandos que estão aqui são do OpenGLES 3.3? Não, certo? Quer dizer que tem alguns comandos que são do OpenGL, podem ser do OpenGLES 3.3, que não vão rodar em versões anteriores. Mas eu acho que no nosso caso aqui, a maioria não tem nenhum específico do OpenGL, que seja genérico, né? Certo? E quando tiver algum comando desse tipo específico, só funciona nessa versão, eu falo para vocês. Mas, a princípio, não, tá? Então, eu poderia até baixar essa versão que rodaria do mesmo jeito. Aí aqui eu estou colocando um comentário, que eu coloquei só para vocês verem, né, o que é o comentário. Isso aqui segue o mesmo padrão de C, tá? // é comentário em Shading Language, que a gente está aprendendo duas línguas, certo? Está aprendendo Python, mas a gente também está aprendendo Shading Language, que é a Shading Language, que eu falei no final da aula passada, é aquela que os shaders são escritos, né? Não é escrito em Python, é escrito na Shading Language. E sempre que a gente vai mexer na OpenGL ele vai estar aqui nessa cor vermelha, tá? Então não tem como vocês ficarem em dúvida. Tá em vermelho, é que a gente está usando o OpenGL Shading Language, né? Que é a linguagem do OpenGLES ou a linguagem do OpenGL, tá? E aqui eu estou criando tipos, ó. Certo? Aqui é um vec3, é uma variável de tipo vetor de tipo 3 tridimensional, né? Do tipo vértice, e outro do tipo que vai armazenar as cores, tá? A gente está colocando um triângulo colorido lá, certo? Então tem um vetor, tem um vértice de 3 dimensões que vai armazenar a nossa cor XYZ do triângulo, né? E tem um outro vec3 que vai armazenar as cores, que no caso é o RGB, né? O vermelho, a intensidade vermelho, verde e azul. A gente não vai estudar sobre cores, tá? Eu estou só adiantando aqui. As cores normalmente são armazenadas no computador como um vetor tridimensional também, RGB, tá? Os vértices, eles podem ser armazenados como um vetor tridimensional, XYZ, mas também bidimensional. Se fosse bidimensional, aqui seria um VEC2, tá? Que poderia ser também, existe, tá? O VEC2. O VEC2 seria um vetor bidimensional, né? Tá? Esse in-out é porque é o que é nosso, o que a gente vai receber, certo? O Vertex Shader, como é aquele primeiro cara dos dados, né, ele vai receber informações. Esse in quer dizer entrada, que é uma variável de entrada, certo? Do tipo vetor de 3 dimensões, e vai receber um vértice, né? E aqui é uma variável de entrada, é cor, né? Coloquei até aqui, ó, é de entrada, é cor, de 3 dimensões, também vai receber de entrada, no nosso início do pipeline, né? Vai receber uma cor qualquer. Out é a saída, tá? Out é saída, quer dizer que é uma variável de saída, eu coloco até o S, vai ter uma cor de saída, né? E aí no void main, que seria o método principal do nosso, tanto qualquer shader, certo? Sempre vai ter esse void main, quem sabe C já deve saber disso daqui, isso aqui é o método principal. Todo programa, não sei se eu já falei isso ou não para vocês, acho que não, né? Todo programa ele precisa saber quem é o método principal, né? Todo programa é uma lista aqui de variáveis e métodos, né? Ou variáveis e funções, se você quiser. Isso é um programa, a grosso modo, em qualquer linguagem é isso, tá? É um conjunto de variáveis e métodos. A gente precisa ter um jeito para saber quem é o primeiro, como é só um conjunto de variáveis e métodos, quem é o método que eu chamo primeiro, certo? Em uma linguagem interpretada como Python, né, ou JavaScript, ou então Hub, ou sei lá o que você está usando, como é um script que é executado linha a linha, né, a primeira função que é chamada é a primeira função que aparece, né, no documento de texto, né, sendo chamada explicitamente, né, a primeira chamada no documento de texto é a primeira execução, tudo bem. Só que num programa como C, um programa compilado e não interpretado, não tem mais como saber quem é esse primeiro cara a ser chamado.
para tirar essa confusão, é que existe esse main, tá? Em programa C, C++, OpenGL, SL, acho que Java também, né? Tem a função main, que é a função principal, né? Main em inglês quer dizer principal, que é o método que é chamado primeiro. Quer dizer, quando você executar o programa, um programa compilado, quer dizer, que tem aquele exe ou um bin no Windows, né? Ou acho que não sei qual é, acho que é bin, né? Também lá no Mac, que é baseado no Unix, né? Quer dizer, quando você executar o programa no seu sistema operacional, é o primeiro método que vai ser chamado, certo? Então, nesse caso aqui, vai ter um main, qualquer shader vai ter esse main, e aí quando ele for chamado, o que ele está fazendo? Ele está criando, está pegando essa variável aqui, glPosition, e está recebendo o vértice de entrada, ó, e ainda está transformando num vec4, num vetor de 4 posições, né? Eu estou recebendo com um vetor de 3 dimensões, aí estou colocando as 3 dimensões aqui, e estou ainda colocando uma vírgula e adicionando uma 4ª dimensão. Isso aqui são coordenadas homogêneas, certo? Que a gente vai discutir no futuro. Por isso que ele está transformando em vec4. A rigor não precisaria, agora ainda não precisaria fazer isso, mas eu já estou fazendo isso para vocês verem, já ir adiantando coisas do futuro, né? VEC4 é coordenadas homogêneas, porque tem algumas operações de animação que você vai querer fazer no vértice que não dá para fazer nem no VEC3 nem no VEC2, que a gente usa a 4ª dimensão para... E aí, para converter para a 4ª dimensão, basta isso. Se isso aqui fosse um VEC2, você ainda poderia colocar, né? Tipo aqui, 0, né? Certo? Não tem problema. Se fosse um VEC2, né? Como é um VEC3, é só adicionar 1. Isso aqui eu estou fazendo a conversão, e aí você pode colocar também comentário, né? Aqui. Conversão para coordenadas homogêneas. Precisa usar coordenadas homogêneas? Você não precisa, tá? É só porque tem muito programa que usa, facilita algumas coisas, tá? Mas não é obrigado. Dá para fazer animação sem usar coordenadas homogêneas? Dá para fazer animação sem usar coordenadas. Você tem um ódio de coordenadas homogêneas. Você pode nunca usar coordenadas homogêneas no seu programa. Né? Se você quiser, você pode nunca usar. Mas facilita. É só um facilitador. Não é um recurso necessário. Ele só ajuda. Né? E esse glPosition, professor? Porque aqui eu entendo, né? Estou pegando uma variável de entrada e estou colocando uma variável de saída. O eCore está indo para a saída, porque eu não estou mexendo. Porque o core, eu acabei de falar para vocês, quem mexe na cor, né, nos pixels, não é o fragment shader. Então, mesmo que o meu programa inicialmente me dê a cor no vertex shader, né, eu só passo adiante no pipeline, né? Eu não vou mexer com cores ainda, certo? Aquela história que eu falei para vocês da linha de produção, né? Como a gente está mexendo numa linha de produção, né? E eu quero que a gente está montando lá o carro parte a parte, né? Eu não posso colocar a cor e já jogar direto na última etapa do processo. Eu tenho que colocar lá no vertex shader, que é a primeira etapa do processo, né? Então, os dados, eu passo a cor por ali. E aí ele vai passando para os shaders até chegar na última etapa, né? Hoje em dia isso já não é muito verdade não, tá? Mas isso aqui é a maneira tradicional de fazer assim. Tem um processo, é como se estivesse no início da escada rolante, no início de uma esteira, certo? Eu tenho os dados geométricos, eu tenho os dados de cor que eu quero passar, eu coloco no início da esteira, certo? Que aí, mesmo que eu não mexa nos dados de cor, só vou mexer nos dados de cor lá no final da esteira, que é o fragment shader, certo? Ainda assim eu tenho que colocar ali e pegar só, nesse caso aqui eu estou só repassando, tá? É cor igual a essa cor, estou só repassando para o próximo shader. Ah, sim, e o vertex shader e o fragment shader são justamente o início e o final da pipeline OpenGL, tá? Eles são o início e o fim da nossa linha de produção. Tem outras etapas que podem ser adicionadas conforme a necessidade, mas esse é o início e o fim do nosso pipeline, tá? E aqui eu estou fazendo a mesma coisa, certo? Os vértices de entrada estão indo para um vértice de saída, só que o glPosition, isso aqui é uma variável que eu não declarei, ó, não está declarada aqui, mas ela é criada, por default do OpenGL ES.
SL, né? E onde é que a gente vê a documentação do OpenGL SL, professor? É daqui, ó, nesse site. DocsGL, tá? Pode ver a documentação dele. Em DocsGL, vocês podem pegar OpenGL API Documentation. Vocês vão pegar tanto a documentação das funções de OpenGL, como a do OpenGL SL. Tem outro site também, que é o Dracronos, né? Esse aqui não é o oficial da Cronos, não, tá? OpenGL Reference, né? API, daquele jeito que eu falei para vocês, né? Você vai entrar aqui, ó, no site da Cronos, certo? O site da Cronos é quem desenvolve o OpenGL, tá? Aqui tem todas as funções, né, do OpenGL. Não tem problema se é a 4.5, tá? Só tome cuidado. Quando a gente está pegando a 4.5, quer dizer que tem algumas funções que são específicas da versão 4.5, né? Mas eu acho que, em geral, ele mostra para você, ó. Certo? Mas, mesmo assim, quando eu pego uma função, ó, e eu mostro aqui, né? Como é que eu vou saber se essa versão é compatível com a versão do OpenGL que eu estou usando? Lá no final, ó, diz qual é o suporte, tá? Da versão, ó. Ah, esse método aqui só existe a partir da versão 4.1, né? Então, eu não posso usar lá no meu programa, que é a versão 3.3, tá? Certo? Basicamente, é o site da Cronos, né? Aqui no DocGL é a mesma coisa, né? Se eu colocar lá GL Position... Não encontrou? É Position? Eu coloquei errado. Ah, porque GL underscore Position, tá aqui, ó. Certo? Ó. Aí tem aqui, ele existe no GLSL4 e no GLSES3, né? Você clica, ó, né? GL Position, uma variável built-in, né? Ela já existe por default, né? Mas ela existe em qualquer linguagem? Ela existe, ó. Ela existe a partir da 1.0, já existe, a partir da versão 1.0 do OpenGLS já existe GL Position, né? Então você pode usar com tranquilidade, certo? A mesma coisa que tem lá no caso da Cronos, né? Tem aqui também a versão de suporte. Alguém ia perguntar alguma coisa? O microfone de alguém ligou e eu pensei que alguém ia perguntar alguma coisa. Eu espero que eu tenha explicado, né? Que eu continue falando. Mas você pode interromper, certo? Se você tiver fazer alguma dúvida. Professor, alô? Oi, diga. Esse GL position, ele é tipo, uma variável que já você tem que inicializá-la, né? É obrigatório você inicializá-la, é isso? Ou ela, de alguma maneira, é desnecessária de alguma maneira, assim? Como é que ela é obrigatória você usar? Acho que dá para fazer. Você pode fazer um out, né? Do mesmo jeito que eu fiz aqui um out pro. Cadê o nosso código-fonte? Do mesmo jeito que eu fiz aqui um out, né? Um alt vec3 para cor, né? Eu também poderia ter feito um alt vec3 para o vertex. Se não me engano, dá para você não usar o GL Position. A diferença é que o GL Position ele você já coloca dentro do pipeline, né? Não tem nosso pipeline, né? Na linha de produção. Se eu colocar no GL Position, o GLSSL ele já sabe o que tem que fazer com aquele dado, né? Já sabe que vai ter que ficar repassando para todas as etapas do processo. Para a gente não faz muita diferença, porque só tem a gente só vai usar 2 etapas, né? Então o nosso out já vai ir automaticamente para o fragment shader, né? Mas se você usar o GL Position, a diferença é que você é só para poupar trabalho, né? Mesma coisa de coordenadas homogêneas, certo? Em vez de você ter que ficar fazendo in-out em cada etapa do processo, você colocando no GL Position, ele já sabe que aquilo ali são dados geométricos que vão sofrer algum tipo de transformação, né? Entendi. Obrigado. E a gente vai ver... Mais para eficiência, né? Tipo assim. Mais para eficiência e organização, né? Mais para eficiência, mais para organização, né? Não é que seja necessariamente usar ele, não. Gastei código, é possível você não usar. E, aliás, tem até alguns comandos, por exemplo... comandos não, né? Tem até algumas variáveis que são criadas, né? Conforme
Por exemplo, existe GL, acho que é frag. Fragcord, por exemplo, ó. Deixa eu dar gol aqui. GL Fragcord é a mesma ideia, certo? É um out, é usar no Fragment Shader. Não é ele. É porque tem uma que tem uma dessas variáveis GL, que é frag alguma coisa, que só foi inventada agora, recentemente. Não sei se foi a que faz de profundidade. Não, profundidade. Enfim. Mas tem uma delas que só existe, que ela não existe no OpenGL-ES, né? Certo? Que você que tem que passar manualmente ela, porque senão ela não funciona. Enfim, conforme vai desenvolvendo novas versões, né, do OpenGL, eles adicionam, às vezes, mais variáveis para justamente facilitar, né? Para você não ter que fazer, por exemplo, esse in out de cores, né? Provavelmente já tem alguma versão, talvez a versão mais nova do OpenGL, nem precise mais fazer isso aqui. Já tem algum tipo GL frag, alguma coisa que você coloca aqui, que já faz, que não, para você não ter que precisar criar essa variável scor, né? Certo? Isso aqui é importante porque a gente vai ver daqui a... Não sei se... Acho que hoje ainda a gente vê. Já começa a ver? Sim. Professor, Você tem... no código ali do shader, o que é o in e o out? O in é entrada. In é entrada. Eu coloquei aqui, né? Vou colocar até aqui em comentário. In, out, tá? O in é entrada e out é saída, tá? Quer dizer que o vertex shader está recebendo uma variável e qual é a variável que ele retorna, certo? Certo. Nesse caso aqui, a gente não está fazendo nada, certo? Ainda, o que está acontecendo? Está só pegando o dado de vértice e está passando adiante, tá? A mesma coisa com a cor. Eu estou recebendo uma cor, que a gente vai carregar daqui a pouco no comando do OpenGL, e está passando ele adiante. A gente não está fazendo nada ainda com ele, certo? Só está pegando o dado geométrico e está passando adiante. Está pegando o dado de cor e está passando adiante. Mas nesse caso, evert não tem nada. Aí ele preenche um valor padrão ali em VEC4. O evert não. O vértice a gente vai passar para ele. O vértice é esse cara aqui, ó. O evert vai ser esses caras aqui, ó. A gente vai passar para ele. E o ecor vai ser esses caras aqui. Certo? Eu fiquei confuso porque quando o senhor cria ali, invec é 3, é como se fosse uma variável vazia. Como é que ele sabe que é o vértice do Python? A gente vai... É um comando. Daqui a pouco. Certo. Tá, desculpa. Ainda vou mostrar para vocês. Até isso aqui que eu fiz, certo? Porque eu coloquei aqui os dados de vértice de cor no mesmo vetor, né? Porque vocês vão ver isso na internet, mas não precisa ser assim, certo? A gente poderia colocar um self cor aqui e colocar ele em um outro vetor separado, as cores, né? Certo? Mas o mais comum que as pessoas fazem é assim, você colocar ou primeiro os vértices e depois as cores, ou então, às vezes, ainda pior, o cara coloca aqui vértice e do lado coloca a cor. Vértice, cor, alternando, vértice, cor, vértice, cor, vértice, cor. Você passa os dados para a placa de vídeo da maneira que você quiser, tá? Mas o importante é você saber isso, né? Quando a gente está começando um pipeline, você tem que passar esses dados para a placa de vídeo e a gente tem que dizer para eles, a gente vai ver daqui a pouco, como é que aqueles dados vão ser usados, que é justamente a sua pergunta. Como é que eu vou saber que esses vértices estão associados com a variável vértice, né? Como é que eu vou saber que esses outros vértices aqui estão associados com a variável ecor? Você tem que dizer isso, tá? Para o seu programa OpenGL, explicitamente tem um comando que faz isso. Para dizer, ó, isso aqui são as cores, isso aqui são os vértices, né? Carregue na memória, né? A gente tem que mandar isso para a placa de vídeo e dizer como é que isso se relaciona com a nossa linguagem OpenGL-SL, tá? Isso aí, qualquer... Independente se é Python, C, certo? Não importa, a gente tem que fazer isso, tá? CUDA, se você for usar a linguagem especificamente da vídeo, você também vai ter que fazer isso, você tem que passar os dados para a placa de vídeo, tem que dizer como é que elas vão ser usadas no seu shader,
Alguma dúvida? Professor, é só para... Quando o senhor pega e passa esses dados através do self-vert, aí o senhor está dizendo que depois o senhor vai explicar como o senhor vai passar esses dados para o Vertex Shader, né? A gente vai fazer isso aqui agora. Aí, nesse caso, os dados são todos colocados e depois você vai dizer para onde eles vão. Isso. A princípio, o que acontece? A gente cria uma coisa lá na placa de vídeo, que a gente vai ver em instantes, que é chamada VBO, tá? O VBO é o Vertex Buffer Object, tá? O VBO é uma região da memória de vídeo que a gente aloca para receber esses dados que a gente vai mandar agora, certo? Aí esse VBO, depois a gente tem que dizer como é que ele se relaciona com o nosso programa GLSL, certo? Mas a primeira coisa que a gente faz é pegar esses dados que estão na variável self.vets local no Python e passar eles lá para a placa de vídeo. A gente cria um VBO que vai armazenar esses dados na placa de vídeo, tá? Isso também é comum em CUDA, tá? Em CUDA, que é uma linguagem específica da NVIDIA, você tem que fazer a mesma coisa. Você cria os vértices locais na CPU, quer dizer que esses vértices aqui, no momento, eles estão na RAM do nosso computador, certo? Só que a gente quer mandar esses vértices para a VRAM, que é a video RAM, né? Que é a RAM da nossa placa de vídeo, né? Para a gente poder fazer isso, a gente tem que criar um VBO lá na placa de vídeo e mandar esses vértices para lá, certo? Quem for mexer em computação gráfica, a gente tem que ter um pouquinho mais de noção de hardware do que outros programadores, tá? Então, a gente tem que ter essa noção que existe a RAM do meu computador e existe a RAM da minha placa de vídeo, certo? Quando eu crio uma variável, ele não cria automaticamente na RAM da nossa placa de vídeo, mesmo que seja uma variável, que seja dados gráficos. Ele está criando na nossa RAM, na RAM local. Para a gente mandar para a Video RAM, que é a RAM da placa de vídeo, a gente tem que pegar um comando do OpenGL, do DirectX ou do CUDA, para mandar esses dados lá para a memória da placa de vídeo. Entendeu? Aquilo que eu falei, né? Não é feito automaticamente. O automaticamente é mandar para a RAM do computador. Já tá. Quando eu criei esse self-vert NP array, né? Nem eu fiz ali em Python hoje com vocês, isso aí já está sendo automaticamente criado na RAM do computador. Mas se eu quero que esses dados saiam da RAM do computador e vão para a placa de vídeo, aí eu tenho que usar um comando específico do OpenGL, do DirectX ou da CUDA, que é a linguagem específica do OpenGL para fazer programação. Do OpenGL não, da NVIDIA. A NVIDIA tem uma linguagem específica para fazer programações para a placa NVIDIA chamada CUDA, né? Eu acho que, e também tem o OpenCL, né? Que eu acho que seria o equivalente, só que da Radeon, né? Não sei se é da Radeon ou se é... Depois eu vejo, do OpenCL. Certo? E aqui nesses dois shaders que a gente está pegando aqui no Vertex Shader e no Fragment Shader, a gente não está, no momento, a gente não está fazendo nada, certo? Tudo que a gente está pegando é pegando um dado. A gente vai fazer coisas no futuro com esses dados, certo? Mas esse aqui é o mais simples que tem possível que eu tentei fazer, porque é o primeiro programa. Ele só recebe o vértice e passa adiante. Só recebe uma curva e passa adiante. E o Fragment Shader é a mesma coisa, ó. Eu crio uma variável de entrada e uma variável de saída, né? E aí eu só recebo a variável de entrada e passo adiante. A única coisa que eu estou fazendo é transformando em coordenadas homogêneas. Nem precisava, certo? Para esse caso, mas só como uma coisa que é comum de a gente encontrar em vários, é uma operação que é comum encontrar em vários programas, eu estou colocando, tá? Minha variável de entrada SCOR está saindo como SSCOR. Veja que desse caso aqui eu não coloquei como ES, né? Que nem eu coloquei no primeiro programa. Certo? Ó. É cor de entrada SCOR, né? Aqui eu coloquei para a variável de entrada ser SCOR, né? Que é a variável de saída do Vertex Shader. Isso aqui tem que ser, não foi erro meu, tá? Isso aqui é de propósito. Porque eu não quero que a entrada, que a saída do Vertex Shader vá para o Fragment Shader, não é? Então, como eu tenho que fazer isso com uma saída daqui, que é o SCOR, tem que vir para a entrada, então a saída e a entrada de um tem que receber o mesmo nome,
certo? É como se eu estivesse usando a mesma porta, certo? Tem uma portinha, a porta de entrada no Vertex Shader é o Core, né? E a porta de saída do Vertex Shader é o S-Core. Então, essa porta de saída do Vertex Shader tem que ser a mesma porta de entrada do Fragment Shader, tá vendo? Ó? Tem que ser a mesma porta, né? Para ele saber que tem que vir para cá. Tá? Que a gente está pulando todas as etapas e está mandando lá para a última etapa, a cor, né? E aí o SS Core vai ser a outra porta, a segunda porta de saída, né? Só que agora do Fragment Shader, que vai ser usado para ser exibido na tela do nosso computador, certo? Porque as operações de pintar o triângulo, né? E desenhar o triângulo, pintar o triângulo, isso aí é feita a rasterização do triângulo, isso é feito automaticamente pelo OpenGL, né? Então a gente só precisa dar os dados dos vértices, os dados de cor, e o OpenGL vai pintar para a gente o triângulo na tela, né? Só precisa repassar. Veja que eu não precisei fazer isso com o Vertex Shader, por quê? Porque eu usei essa variável GLPosition, né? Olha a vantagem, né, de usar o GLPosition, é justamente isso. Então eu teria que repassar, teria que dizer lá no Fragment Shader, criar uma variável também para receber os dados geométricos, aí repassar para adiante, né? Ou então em outras etapas, né, intermediárias que usam o Vertex Shader, né? Aqui não precisa fazer isso porque eu estou criando porque eu usei uma variável padrão do OpenGL-SL, né? Tá? Mas para cor eu precisei fazer. Para cor eu fiz explicitamente todas as etapas para vocês verem, certo? A gente passou primeiro ela aqui no Vertex Shader, né? Do E-Core para o S-Core. E ali no Fragment Shader recebeu ela no S-Core e repassou para o SS-Core, tá? A priori, se lembra, tanto nesses dois códigos aqui, que também tem um main, veja, também tem um main, né, ó, certo? Eu só estou recebendo o dado e passando para frente, tá? Só isso que a gente fez. O processo todo foi isso. Recebeu o carregou na memória, entregou lá para o Vertex Shader e o Vertex Shader repassou adiante, certo? Foi só isso. O nosso trabalho como programador foi só colocar de uma etapa para outra, né? Toma aqui Vertex Shader, os dados, né? Que a gente carregou lá na memória RAM, né? Aí ele carregou na memória da placa de vídeo, fez as associações que a gente vai mostrar. E aí depois ele passou adiante para a próxima etapa e depois para a tela do Vertex Shader. A gente passou para o Fragment Shader e do Fragment Shader foi para a nossa placa de vídeo. Ele não fez nada com os dados. E aqui tem os comandos, né? Só para a gente acabar. Antes de acabar a aula, eu queria pelo menos a gente discutisse esses comandos rapidinhos que fazem essa associação, certo? A primeira coisa que a gente faz é criar essa variável self-shader, tá? Que vai fazer a compilação. Ele compila os programas, tá? OpenGL. Essa compilação aqui, essa etapa específica só tem no Python, tá? Se você for ver no C ou no Java, aí cada um tem a sua maneira de compilar o GLSL, tá? Aí isso aí é um único comando específico que você vai ter que ver da linguagem, certo? É que nem fosse o initialize GL, certo? Para compilar a maneira que você compila um programa GLSL, Shading Language, aí isso aí varia, dependendo se é C, se é Java, se é C++, certo? Cada um tem o seu comando específico para isso. No Python é assim, tá? A gente compila o shader, ó, usando esse compile shader, que aí pega o código fonte, que está nesse source, né? Vertex Shader source. Eu digo o tipo dele, né? Isso aqui é uma variável constante, né? Que é um Vertex Shader. Aí separo com vírgula, né? Que são dois parâmetros para compilar um programa. E compilo o Fragment Shader, né? E digo que ele é do tipo de Fragment Shader, né? Porque ele não tem como saber que esse texto... O que é esse texto? Esse texto aqui, que shader é ele? Para eu dizer para o compile shader que shader é esse, é que a gente usa essa variável, tá? Fragment Shader, Vertex Shader. Uma vez que os dois estão compilados, a gente tem que fazer a linkagem do programa. Certo? Todo programa compilado tem duas coisas que você faz. Você compila o programa, que é transformar... O que é compilar o programa? É transformar aqueles comandos de alto nível, aquilo ali, main, glposition, né,
in, out, vec3, aquilo ali é um comando, uma diretiva de alto nível para a gente, ser humano, entender, tá? Quando a gente fala compilar, a gente está pegando aqueles comandos e está transformando em instruções da CPU ou da GPU para executar aqueles programas. Aí são comandos de baixo nível, tá? São comandos que existem na sua CPU ou que existem na sua GPU, no caso, para executar aqueles mesmos passos, tá? Se você quiser dar uma olhada, depois olha em Assembler. Em Assembler é o mais próximo que tem são as instruções diretas da sua CPU. Tá? Tem uma outra linguagem, Assembler. Ninguém precisa aprender Assembler, não. Estou dizendo que você dá uma olhada em Assembler, você vai ver que para fazer um for, é uma série de passos que você tem que fazer, né? Não é só colocar for, não sei o que, não. Enfim, e depois que a gente faz a compilagem, que é transformar isso de instruções, né, de alto nível para baixo nível, a gente tem que fazer a linkagem, certo? A linkagem é dizer aonde é que estão aquelas instruções, tá? Porque tem algumas instruções que a gente chama que não são convertidas diretamente para instruções da CPU, certo? Quando você está usando uma biblioteca, por exemplo, quando você está usando uma biblioteca, você está chamando um outro programa, né? Para você chamar esse outro programa, que tem que ser feita a linkagem, certo? Então, quando você está chamando, por isso que faz parte, né? A linkagem. Quer dizer que ele vai pegar o seu código-fonte, você compila. Ele transforma todos os comandos que ele sabe como transformar para CPU, para GPU, mas vai ter alguns comandos que ele não sabe como fazer, né? Ou, não é que ele não sabe como fazer, porque ele não tem o código-fonte, né? Eu estou chamando, você está chamando de repente um comando do OpenGLSL, né? Sei lá, como é que eu posso? Bom, você está chamando um comando do NumPy, né? Vamos dizer, se fosse um programa compilado, né? Python, eu estou chamando a biblioteca NumPy. Eu estou chamando um comando, né? NPArray, que eu não criei, né? NPArray é um comando, mas não foi eu que criei. NPArray está implementado lá na biblioteca do NumPy. Né? Então eu tenho que chamar o código-fonte lá do NumPy para poder inserir, né, no meu código, inserir no meu programa aquele código que foi compilado por outra pessoa, pelo criador do NumPy, certo? No caso do OpenGL é a mesma coisa, né? Eu tenho vários comandos que eu vou chamar, que não fui eu que criei, eu só estou fazendo a chamada do programa. Então tem que fazer essa linkagem, né? Tenho que pegar o código-fonte, normalmente já está compilado, não é nem o código-fonte, é só o programa compilado, que eu tenho que fazer a anexagem, né, das funções que eu estou usando no meu programa. Isso só faz concatenar, né? Onde tem a chamada do programa, ele vai colocar o código convertido CPU ou GPU para aquele comando, né? Ele vai encaixar, né? Porque o programa tem que estar todo presente ali, né? Não dá para, tipo, esse GL bind buffer aqui, né? Eu não sei como é que faz. Nem eu, nem vocês. Eu sei o que ele faz, mas eu não sei como é a implementação dele. Então, eu tenho que fazer a linkagem, né? Que alguém lá do Python, algum desenvolvedor, ele escreveu esse comando e eu vou usar o código-fonte dele, né? No meu programa, certo? E aí, quando eu vou usar o código-fonte dessa função glBindBuffer, que alguém escreveu, def, espaço, glBindBuffer recebe parâmetros GLArrayBuffer, recebe esses dois parâmetros, né, e faz isso aqui com eles, né? Alguém escreveu isso. Aí, para eu poder usar isso aqui no meu programa, eu tenho que fazer a linkagem. Quer dizer que na hora de eu fazer a linkagem, o que ele vai fazer? O meu programa vai apagar essa linha, o meu compilador, né? Ele apaga essa linha e coloca o código-fonte agora do compilado, né? Desse comando, usando esses dois parâmetros aqui que eu coloquei, né? Tá? Para poder executar. Então, por isso, todo compilador, né, faz isso. Faz a compilagem, mas também faz a compilação, que é transformar instruções de alto nível para GPU, instruções de GPU e CPU, mas também faz a linkagem, que é pegar o código compilado de outras bibliotecas e inserir no seu programa, né? Se você não encontrar a biblioteca, vai dar um erro de linkagem, né? Que vocês já devem ter visto em algum momento da vida de vocês, vão ver eventualmente. Quer dizer, se a biblioteca não estiver no seu computador, ele não estiver encontrando a biblioteca, ele vai dar um erro de linkagem. Também acontece, recentemente, devido a esse negócio de 32 bits e 64 bits, se você tiver uma biblioteca
de 32, se eu estou fazendo um programa de 32 bits e eu tentar linkar com a biblioteca de 64 bits, também vai dar erro, tá? Porque a assinatura da função de 32 bits e 64 bits é diferente. Também vai dar um erro de linkagem. Você tem que fazer, eu estou fazendo um programa de 64 bits, todas as bibliotecas que eu estou usando tem que ser 64 bits. Eu estou usando 32, fazendo um programa de 32 bits, todas as bibliotecas que eu estou usando tem que ser 32 bits. Se não for, vai dar um erro de linkagem também, mesmo que a biblioteca esteja instalada e o computador saiba onde encontrar. Ele não vai conseguir fazer a linkagem porque os endereços das funções são diferentes. Certo? Então, aqui ele faz a compilação dos shaders, certo? E salva, compilação e linkagem dos shaders e salva aqui, certo? Isso aqui é o que está compilando os shaders. E aqui é o que a gente, onde a gente cria o VBO, certo? Aliás, bem aqui, né? Self VBO GL Gen Buffers 1, tá? Eu estou criando um VBO lá na placa de vídeo, estou gerando um ponteiro, né? Na verdade, para o VBO, eu estou dizendo, ei, placa de vídeo, eu vou usar uma região de memória para você. Aí, legal. O quanto é que você quer, né? O quanto é que você vai precisar? Aí esse GL bind buffer, né? E o buffer data é o que diz isso, tá? Na verdade, o GL bind buffer, ele diz como é que eu vou ligar isso, né? Localmente, né? Como é que toda vez que eu for querer chamar isso localmente, eu vou usar o self VBO, né? Tá? É isso que eu estou dizendo para ele. E aqui no buffer data eu estou dizendo qual é o tamanho dos dados que eu vou armazenar lá, certo? Aí aqui é que vem o self vértice, ó, tá vendo? Eu digo o tipo do buffer que eu estou criando, é um array buffer, é um buffer de vetores, né, uma região da memória que vai armazenar vetores, isso aqui é uma constante, né, que diz qual é o tipo. Aqui diz qual é o tamanho dos bytes, qual é o tamanho do vetor que eu estou usando, ó, o self-vertice.anybytes, né, o número de bytes que eu estou usando. Isso aqui é uma propriedade lá do nosso array, tá? Se a gente for aqui, o vetor B, ó, certo? Ele também tem um n bytes, tá? Opa, eu escrevi errado? Escrevi. N bytes é tudo junto. Certo? Vetor B, n bytes, certo? O vetor B, ele é o quê? Ele é um dtype. É um float 64, né? Vamos conferir, né? Se está certo, ó. Ele tem 3 dados. Cada um desses dados é 64 bits. 64 bits dividido por 8 dá o quê? Dá 8 bytes, né? Então, quer dizer que a gente tem 3 dados, cada um de 8 bytes. 3 vezes 8, né? 8, 16, 24. 24 bytes, tá vendo? Certo? É a primeira facilidade, né, que a gente tem no NumPy. A gente não precisa fazer esse cálculo que eu estou fazendo aqui de cabeça com vocês manualmente, né? Você pode só chamar o NBytes, que ele já te diz qual é o número de bytes que aquilo ali está ocupando na memória RAM, né? É a mesma coisa com o vetor A, tá? O vetor A, o type dele, ó, 32 bits, NBytes, né? Ó, 16, né? Por quê? 32 bits, cada um deles é 4 bytes, né? 32 dividido por 8 dá 4. 4, 8, 16. Opa, 16 é 8, né? 4, 8, 12, 16, né? 4 números, cada um ocupa 4 bytes, 4 vezes 4, 16, né? Certo? Então, n bytes está me dizendo quantos bytes aquele vetor está ocupando, né, na memória. Eu não preciso calcular, né, manualmente, isso aqui, que eu fiz para vocês. Nesse caso aqui é o quê? 3, 6, 48, 96 bytes, né, que a gente fez. Eu fiz o cálculo para vocês, eu não preciso calcular isso manualmente, né. Usando o NumPy, ele já me diz quantos bytes tem, né. Se eu não usasse esse método, ou se eu não usasse a NumPy, você pode não usar, de repente, a NumPy, você teria que colocar o número exato, tá? Aqui eu digo quem é o vetor que eu estou carregando lá para a placa de vídeo, que é o self-vertice, né? E aqui é uma constante que diz o que eu vou fazer com eles, tá? Static draw quer dizer que eu vou desenhar só uma vez. Não é só um triângulo que a gente está fazendo, é só um triângulo. Mas também tem o dynamic e tem o string. Eu sempre confundo a diferença do dynamic e string. Mas, basicamente, tem um
não sei se é o Dynamic ou o Stream, que é para fazer animação, a gente vai ver lá no final da disciplina, e o outro Stream é quando você quer atualizar só uma parte do modelo, certo? Quando eu não quero atualizar todo ele, eu sei que só de repente só uma parte do modelo vai ficar sendo atualizado. Aí é melhor usar Stream. Por quê? Porque aí eu não preciso mandar os dados todos de novo. Draw quer dizer que eu mando só os dados uma vez para a GPU e eu não preciso mexer mais neles. O Dynamic, se eu não me engano, ou é o Stream. Enfim, vamos dizer que seja o Dynamic. Tem um desses tipos que você diz que vai mandar os dados toda hora, que eles estão sempre, todos eles vão estar sempre se atualizando, porque é um desenho, é um boneco correndo, né? Então vou estar sempre mandando dados para a placa de vídeo, e aí ele tem que fazer ele tem que criar um tipo de conexão diferente, né? O tipo de dados que ele vai usar na placa de vídeo é diferente. E o Stream, que eu digo para ele, ó, eu vou mandar dados para vocês, mas eu não vou mandar todos os dados toda vez. Eu vou mandar só partes do dado. Você não precisa atualizar tudo. Só precisa atualizar a parte que está sendo alterada. Certo? Tem como dizer isso. Certo? Eu não sei se vocês têm conhecimento de C, né? Mas isso é a diferença de você usar uma memória. Tem dois tipos de memória no computador, certo? Seja na RAM ou seja na GPU. Seja na VRAM ou seja na RAM normal. Tem dois tipos de memória. Tem a memória estática e tem a memória dinâmica, certo? A memória dinâmica é aquela que você pede para o computador: ei, computador, por favor, me dê um espaço aí para eu poder usar. Eu quero instanciar um objeto. Por favor, me arranja aí um espaço. Aí ele vai ver, né? O computador vai ver: ei, eu tenho espaço na memória. Se eu tiver espaço na memória, ele te dá aquele conteúdo, né? Ou então, se de repente ele tem alguma coisa que não está sendo usada por muito tempo, está na memória RAM, não tem espaço na minha memória RAM, mas tem alguma coisa ali que eu não estou usando por muito tempo, então eu posso jogar fora para você poder criar. Eu posso ou colocar na memória virtual, ou posso descartar, porque já era lixo mesmo, e alocar a memória que você está querendo. Isso aí é memória dinâmica, tá? Ela é mais lenta, porque tem esse raciocínio que eu acabei de explicar para vocês, que você não precisa decorar isso. Mas ter esse processamento, esse raciocínio que eu estava fazendo, de ver, será que eu tenho espaço? Será que eu posso jogar isso fora? Será que isso aqui já está muito tempo sem ser usado? Ter esse raciocínio quer dizer que ela é mais lenta, tá? Mas embora dê a quantidade que você quiser. E tem a memória estática, tá? A memória estática é aquela que é alocada no início do seu programa. Todo programa ele tem uma memória estática que é alocada para ele. É como se fosse uma memória de bônus, né? Toda vez que você abre um programa no Windows, ou no Linux, ou no Mac, o seu sistema operacional já te dá um pedaço de memória automaticamente, que é chamado de memória estática, que é uma memória reservada para o seu programa, certo? É uma parte da memória RAM, da VRAM, que o sistema operacional reserva automaticamente para você. E aí essa daí você não precisa raciocinar, né? O seu processador não precisa raciocinar, é só a partir do momento que você pede, ele já te dá, certo? Que a memória reservada para você é como se fosse um negócio como se fosse restaurante. Tem umas mesas que são reservadas para você. Toda vez que você quiser usar uma mesa reservada, ele já te manda. Opa, você tem convidados? Eu quero colocar... Ô, pessoal, eu tô fazendo uma festa de aniversário, né? Tem as mesas reservadas para o meu aniversário. Toda vez que alguém chegar ali que é meu convidado e eu quero que entre no restaurante, eu só digo: ó, esse cara aqui é meu convidado, pode mandar entrar, né? Ó, esse cara aqui é meu convidado, pode mandar entrar. Então o sistema operacional nem pensa, só vai colocando para frente, né? Tem mesa, né? Pode ir colocando lá para frente, não tem problema, pode colocar nas mesas reservadas. Só que tem uma hora, né, que as mesas reservadas está tudo cheia e começa a aparecer mais gente, né? Um convidado teu trouxe a sobrinha, trouxe filhos, trouxe 500 pessoas com ele, e você fica: bicho, cara, eu não reservei tanta mesa assim. Aí o que você faz? Ou com o concierge, né? Dá para colocar mais gente aí, né? Aí ele diz: dá. Só que agora a memória que você reservou, né? As mesas que você reservou já estão cheias. Então vou ver o que eu posso fazer, né? Esse vou ver o que eu posso fazer é a memória dinâmica, tá? E aí ele vai colocar o seu povo para esperar, para ver se uma mesa libera, né? Ou se tem alguma mesa suja que ele pode limpar para poder colocar o povo que acabou de chegar, certo? Isso aí é memória dinâmica. Demora mais, né?
Não quer dizer que aquele povo que chegou extra já vai ser atendido, não. Eles podem ficar numa fila, né? Eles podem ir para uma mesa que está sendo desocupada, né? Certo? Isso é memória dinâmica. Esse GL Static Draw diz justamente isso. Se é para ir para a memória dinâmica ou para a memória fixa, certo? No nosso caso, como a gente sabe que não vai usar, é só para desenhar um triângulo na tela e a gente não vai mexer nele, certo? A gente usa a memória reservada mesmo. E tem como mudar o tamanho disso, tá? Nessa aula não vai dar para a gente ver isso agora, mas na próxima aula eu mostro para vocês, tem como a gente mudar qual o tamanho da memória reservada automaticamente para os programas, certo? Essa memória estática, tá? Eu acho que já falei muita coisa por hoje, né? A gente continua na quarta-feira, certo? Mas é bom que vocês sempre tirem essas dúvidas, tá? Porque esse aqui eu só explico uma vez, tá? Nesse grau de profundidade que eu estou fazendo agora, eu só faço uma vez, tá? Na próxima vez que a gente for ver, eu só vou pegar um outro programa que usa GLG em buffers, certo? Eu já vou dizer, esse aqui está só criando o VBO, né? Que você já sabe, e eu passo adiante, porque tem outros comandos que a gente está aprendendo, né? Certo? Então, toda vez que tiver uma dúvida, você me pergunte, certo? Para a gente poder deixar bem claro que cada uma coisa está fazendo. Mas aqui, a gente já adiantando na próxima aula, ó, é aqui que faz aquela conexão, ó, certo? Que eu digo lá no shader, quem é o evértice, né? Ó. Quem é o evértice? O evértice está associado com quem? É nessa cara aqui, que a gente vai ver na aula que vem. Tanto o evértice como o ecor, né? A cor de entrada, como é que ele se relaciona com o shader, são esses próximos comandos aqui que vão dizer isso para a gente, tá? Esses 3 comandos vão dizer como é que o evértice vai se relacionar com os dados que a gente acabou de passar para a GPU e como o ecor vai se relacionar com os dados que a gente acabou de passar para a GPU, certo? Onde é que está eles, a posição deles que está lá no array que a gente acabou de passar para eles ao criar o VBO, né? Certo? Isso aqui tudo que eu mostrei para vocês agora foi como criar o VBO e carregar os dados na memória, né? Que é esse GL Buffer Data, tá? Esse GL Bind Buffer, ele é sempre usado, certo? Toda vez ele é usado para dizer qual é o buffer, qual é a região de memória que a gente está usando, tá? Da placa de vídeo, porque tem várias coisas que a gente vai carregar para o vídeo. Para a gente fechar, né? Para a gente poder associar os self-vértices com aquela região de memória, a gente tem que dar esse bind, tá? Esse bind, ele tá... bind quer dizer ligar, relacionar. É como se fosse uma linkagem dinâmica, que eu acabei de falar para vocês, não tem um programa de compilar e linkar. Isso aqui é estar ligando a variável, esse self-vértice aqui, que eu vou passar para eles, com essa variável aqui, self-VBO, certo? Os self-vértices, os vértices estão sendo passados lá para a placa de vídeo, tá? Com esse self-buffer data. Só que eu tenho que ligar esse self-VBO, que foi uma região de memória que está sendo locada lá na placa de vídeo, com a variável local. Quem é que vai fazer isso? É esse self-VBO, tá? Esse self-VBO é uma variável que vai servir só para dizer, ó, a região de memória de vídeo, essa região de memória da placa de vídeo, está relacionada com o self-vértice, né? Está ligada, né? Com esse self-vértice aqui. Quer dizer que esse self-vértice, tudo que tiver nesse vetor local da memória RAM, tem que ser passado para VRAM, né? Tá ligado com aquela variável lá da VRAM. Veja que eu nem sei qual é o nome da variável lá na placa de vídeo, tá? Eu só mandei ele criar. Isso aqui seria como se fosse o equivalente do malloc, né? Não sei se você sabe C, né? Mas isso aqui seria o equivalente do malloc. Eu estou reservando uma memória lá na placa de vídeo, né? Eu nem sei qual é o nome da variável que está lá na placa de vídeo, não. Não interessa, né? Só me interessa, na verdade, saber como é que eu chamo aquela região da memória de vídeo localmente, né? E eu chamo ela através desse self-VBO, certo? Tem outros, além do VBO, que é o Vertex Buffer Object, a gente também vai aprender, tem o VAO, tá? O Vertex Array Object. O VAO eu mostro para vocês à frente, mas você não precisa ficar assustado. O VAO é só um vetor de VBOs, tá? Tem gente que nem, não é necessariamente usar eles, tá? Não precisa usar um VAO para poder fazer programação para OpenGL.
Depende de tudo questão de organização de código, que você acha mais fácil, certo? Tem gente que prefere fazer isso que eu acabei de mostrar para você. Coloca tudo num VBO só, tá certo? E depois diz que parte do VBO se referem ao quê, certo? Isso é uma maneira de fazer programação. A gente vai ver para a OpenGL. Eu vou mostrar várias maneiras diferentes de fazer a mesma coisa para vocês, tá? Você escolhe a que você achar mais fácil. Essa aqui é uma delas, é a mais simples que tem. É só você criar um VBO e tudo está dentro desse VBO. Mas você pode criar, se você quiser, criar diferentes VBOs e colocar eles num array chamado VAO, né, que a gente vai ver no futuro. Certo? Aí aqui é onde faz a associação. Só estou mostrando por cima, tá? E aqui a gente manda usar o programa, né? Ó. GL use program self shader, tá? Chamar, né? Faz a chamada do shader, né? Aqui a gente fez a compilagem, a linkagem do programa, né? Aqui a gente diz, cria o VBO, diz que partes do VBO estão associadas com que partes do shader, né? E aqui a gente manda, faz a chamada do shader para ser executado nesse nosso programa, certo? Esse GL clear é só um comando do OpenGL que diz como é que é para pintar a tela. E a sua janela OpenGL, né, ele pode ser de qualquer cor, né? Se você quiser, você pode pintar de branco, de azul, de amarelo. Nesse caso aqui eu estou pintando de preto, tá? Aqui é RGB, quando está zero, forma a cor preta. Esse 1 aqui é para ser opacidade. O RGB é para cores, né? Mas também existe o RGBA. O A controla aquela questão de interpolação, que eu falei para vocês na aula passada. A transparência ou a opacidade de uma cor, se você quiser, para combinar o fundo da tela com a sua imagem, eu posso, tá? E aí eu controlo através daqui, da opacidade. Eu poderia colocar 0,2 para o fundo, para de repente pintar o meu triângulo com 0,8. Aí o que ia acontecer? Aquelas cores do triângulo iam ganhar uma tonalidade de preto, né? No meu caso, eu estou pintando tudo de preto. Eu poderia misturar esse preto com aquelas cores do triângulo, mexendo nesse cara daqui, né? Não é só isso, tá? Eu tenho que ativar também a transparência. Antes que alguém coloque, professor, eu coloquei 0,2 aqui e não aconteceu nada. É que a gente tem que ativar, tá? A combinação, tem que ativar a transparência também para poder fazer isso. E eu vou mostrar como é que faz isso. Então, no momento, esse comando aqui não faz nada, mas ele por default, ele recebe esses 4 parâmetros, GL Clear Color, tá? Certo? Então é isso que a gente termina isso aqui na aula que vem, e aí eu vou discutir para vocês a linguagem, né? Mostrar esses slides aqui para vocês, para a gente discutir geralmente o que tem no OpenGL SL, tá? Isso já acaba na quarta-feira. Vixe, cara, caiu, foi? Cara, o SolidWorks, eu recebi essa tua dúvida porque eu estava na dúvida. O SolidWorks, ele tem uma versão, eu não fui atrás disso ainda. Ele tem uma versão gratuita, porque, tipo assim, que o problema para mim de você usar o SolidWorks é, tipo, vocês usaram uma ferramenta paga, né? É que eu vou ter que instalar no meu computador aquela ferramenta para poder analisar o trabalho de vocês. Então, existe a versão gratuita para ela, né? Porque se existir a versão gratuita para ela, tudo bem. Aí eu instalo. Não é maldade, não. Porque todas as ferramentas que eu sugeri para vocês, elas são livres, né? São livres, quer dizer, livres assim, qualquer um pode instalar, né? E executar no programas delas, executar no seu programa sem problema, né? Localmente, sem problema, né? Aqui é presença segunda 1. Acabou no manual, né?
2. Pronto. Certo? Então, tipo assim, com relação a ferramentas, o único problema é que eu quero que vocês, se eu vou pegar uma ferramenta dessa, eu tenho que poder instalar no meu computador, porque eu quero que vocês me mandem o código-fonte, né, do que você fez, para poder analisar ele. Ou o projeto, né? Se for uma ferramenta avançada, eu quero ver o projeto para poder dar a nota de vocês, né? Não quero só ver a imagem. E a imagem, se for só para ver a imagem, podia baixar da internet, né? Na internet, uma imagem que tem 10 objetos e me manda, né? Tá aqui meu trabalho, professor. Certo? Eu quero ver o seu projeto, seja na linguagem que for. E eu tenho que poder abrir o projeto na minha máquina, certo? O SolidWorks, eu não vi ainda, né? Se ele tiver uma versão gratuita, né? Não é uma versão gratuita, mas pelo menos uma versão que eu possa usar para abrir o seu programa e analisar, tudo bem. Mas se ele for só pago, ou se ele só tiver um período de teste, aí, né? Como é que eu vou fazer? Porque aí tá, até corrigir seu primeiro trabalho, é o segundo, já vai ter expirado a licença, não vou poder ver, né? Então tem isso em mente, né? Vocês tem que ser um trabalho, tem que ser feito num lugar que eu possa depois instalar na minha máquina para poder abrir e analisar o projeto de vocês, né? Que eu vou querer o projeto que você fez, né? Isso já dá trabalho, né? Eu vou ter, se você tiver feito em alguma linguagem do SolidWorks, eu vou ter que ver os comandos de animação ou sei lá o que você fez, né? Deixa eu encerrar aqui a gravação.